lá. Natural de Santa Helena, no Paraná. Ela é casada com o senhor João Fernando, mãe do João Pedro. Ela é jornalista, é assessora de imprensa lá da CIST, né? Tem a sua empresa, a Senha Comunicação. E hoje teremos uma conversa de peso com a Elizabeth Reis. Seja bem-vinda ao Conversa de Peso, Elizabeth. Obrigada. Pô, uma satisfação te receber aqui. Algumas vezes eu já encomendei a Elizabeth lá, mandando e-mail, por telefone, querendo marcar, mas... Não, tu nunca incomoda. Nosso trabalho, né? Assessor de imprensa é pago para isso, é pago para ser incomodado. E um jornalista incomodando o outro é sacanagem. Tá tudo em casa. Poxa, já a gente vai falar de toda a tua trajetória profissional, que pô, tem uma história incrível. A gente falando aqui fora do ar, a Bruna tinha que ter gravado o anterior, não o que a gente vai falar agora. Mas voltar cronologicamente no tempo aí, Elizabeth. Tu és natural de Santa Helena, no Paraná. Tu estava me dizendo que teus pais são gaúchos, foram para o Paraná e logo com 3, 4 anos retornaram para o Rio Grande do Sul. Sim. Há muitos anos atrás, muitos gaúchos migraram para o oeste paranaense. Catarinense. Isso. E o meu pai, então, ele vendeu algumas terras que ele tinha aqui em Três Passos e foi fazer a vida no interior, lá em Santa Helena. A região que os teus pais era Três Passos? E sim, eles são natos de lá. O meu avô, inclusive, foi um dos fundadores da cidade. Olha só. Isso, e aí o pai e a mãe foram lá, meus 3 irmãos já eram nascidos, os mais velhos, e eu e a minha irmã mais nova nascemos em Santa Helena. Daí uns anos depois o pai voltou para Três Passos, né, onde eu estudei no ensino fundamental, ensino médio, no Colégio Ipiranga, que formou muita gente boa lá. Né? A tua infância, então, e a adolescência toda em Três Passos foi e na região, Passos, né? Exatamente. Aí o colégio ele incentivava muito a cultura alemã. Ele é um colégio que foi fundado por imigrantes alemães na época da Segunda Guerra, quando era proibido falar alemão. Exatamente. Então, a minha mãe, por exemplo, meu pai e o meu avô não falavam alemão conosco. Mas daí os fundadores então fizeram esse incentivo, e é da rede ESLB, que é a mesma rede do Colégio Sinodal de São Leopoldo, da Fundação Evangélica. Então a gente teve toda essa educação mais germânica, voltada para a cultura, para a leitura, para o esporte também. É verdade. Que era ainda é muito valorizado. E aí, com 18 anos, tu vieste para a região do Vale dos Sinos, para São Leopoldo? Isso, uma irmã já estava casada, morando em Esteio, e a outra tinha vindo para São Leopoldo trabalhar e estudar também. E aí, já ali pela 8ª série, primeiro ano do ensino médio, já tinham dito, olha, Beth, quando tu te formar, tu vai estudar lá, tu vai para o Vale dos Sinos. Sim. Daí eu vim para São Leopoldo, que foi uma cidade assim que eu tive muita ligação desde o início. Foi uma cidade que me abraçou, que me adotou. E também até pela questão de ser o berço da colonização alemã, de repente essa identificação toda, né? Isso, pode ser. Já vinha dessa cultura. E aí eu estava morando, fazia algumas semanas com a minha irmã. E aí, como eu sempre gostei muito de esporte, eu entrei num time de vôlei ali que treinava no 19º, no GAC. Era um grupinho da cidade, assim. E nesse grupo que eu conheci a minha cunhada, e teve um campeonato, os Jogos Abertos da cidade, que daí o meu marido jogava pelo Unibanco. E aí a minha cunhada, né, agora a cunhada, me apresentou ao João. E aí a gente começou a namorar e estamos juntos até hoje, faz 30 anos já. A vida vai fazendo uns caminhos. Por isso que eu te digo que a cidade, ela me abraçou, né? A família do João me adotou, são pessoas fora de série, né? São incríveis, então fiz a vida ali, pude estudar, daí a gente... Hoje tu resides em qual bairro, São Leopoldo? Hoje eu resido no bairro Santo André. No Santo André. É perto da Campestre ali, é uma região, eu brinco, assim, eu sou meio brincalhona, eu brinco que eu moro na zona. É meio perigoso, o João não vai gostar dessa história. Eu moro, não, ele dá risada, que é a zona rural, mas de carro... Vamos explicar para o telespectador. Mas de carro é 2 minutinhos do centro, sim, então, mas ainda
né, que é um loteamento de casas relativamente novo. Correto. Né, que passa em frente à alta tensão, aos postes de alta tensão. Então a gente construiu ali uma casa e é ali que a gente mora hoje. E a paixão pelo jornalismo, hein? Porque daí tu vieste para São Leopoldo com 18 anos e na sequência tu já foi fazer a faculdade de jornalismo? Sim, eu cheguei... Na verdade, desculpa até te cortar, mas tu estava me falando fora do ar que tu começaste no jornalismo antes de ser jornalista, né? Antes de ser formado. Na verdade o que aconteceu, eu vim para cá em março e em junho eu fiz o vestibular de inverno da Unicinos. Né? E aí... Isso em 87. E aí, uns meses depois, eu trabalhava na Copé na época, na LP Copé, uma empresa incrível, assim. E aí surgiu uma vaga de jornalista no Grupo Sinos, quando eu estava no início do segundo semestre da faculdade. Naquela época, tu podia exercer o jornalismo mesmo sem ser formado, sem ser estagiário. Correto. Daí eu fui trabalhar no Grupo Sinos no Jornal Exclusivo, que é um jornal especializado na área do calçado. E lá eu fiquei até meio ano depois que eu me formei, que foi em 92. Puxa vida, teve essa experiência já antes de ser formada, já de atuar como jornalista. Isso era bem comum na época. Eu tenho vários grandes amigos que estão no grupo até hoje, que fazem parte daquela história, dessa fase da minha vida, assim. Grandes jornalistas, pessoas fora de série. E tu me contava fora do ar que teve uma história que eu acho interessante contar para o telespectador, que quando tu estava no Grupo ES, no Jornal Exclusivo, foi cobrir um evento onde o Taffarel era a estrela do evento, o grande Cláudio Taffarel, né, o goleiro da Seleção Brasileira, do Esporte Clube Internacional. E aí contar para o pessoal, foi na FENAC esse evento, né? Foi a FENAC Calçados, na época era uma grande feira ainda, era a maior feira do calçado do país. Olha só. E eu, como era repórter do Jornal Exclusivo, que é especializado no calçado, eles pediram para eu cobrir, na época, a assinatura do Taffarel com uma empresa de tênis aqui do Rio Grande do Sul. Dal Ponte. Dal Ponte, E aí eu fui, então a editora pediu para eu fazer a cobertura no stand, que o Taffarel ia dar uma coletiva no stand da FENAC na época. E aí eu cheguei lá, a gente diz no nosso linguajar que eu era uma foca, né? Eu era novata na área. E aí eu fui... Tu tinha 19 anos? 19, Nossa, 20 anos, nem lembro. Menina. E aí eu fiz uma pergunta para o Taffarel. A primeira pergunta que os jornalistas fizeram, fui eu quem fez. E aí ele olhou para mim e apontou o dedo e disse, eu te conheço. Opa. E daí eu, fiquei vermelha, aquela coisa toda, todos os jornalistas olhando para mim. Parou de ser o Taffarel a atração do evento para ser a Elizabeth. Foi muito, assim, embaraçoso, né? E aí ele disse, sim, eu te conheço, tu é aquela canhotinha que jogava vôlei no Colégio Ipiranga, né? Olha só, meu. Daí eu disse, sou, eu me lembro de ti. Tu sacava muito forte. Mas que porque... Sim, porque para o pessoal entender, né, os mais jovens principalmente, o Taffarel ele é natural de Criciúmal, que é uma cidade vizinha a 3 Passos. E aí tinha essa ligação. E como eu comentei antes, o Colégio Ipiranga e a região como um todo sempre incentivaram muito a prática de esporte. Então havia muitos campeonatos intermunicipais. Sim. Então nós jogávamos contra Criciúmal, contra o Humaitá, Horizontina. A gente tinha, assim, havia uma rivalidade muito forte, inclusive, entre os colégios, né? E aí ele deve ter me visto jogar. Nossa. E ser canhota não é algo muito comum. Chamou a atenção. Chamou a atenção, então. Marcou, né? Marcou o início da minha trajetória. Os colegas... Quando eu cheguei na redação do jornal, estava todo mundo dando muita risada, porque o fotógrafo que me acompanhou, é claro... Sim, espalhou para todos. Espalhou para todo mundo, né? A canhotinha do Ipiranga. Que maravilha. E no VS, tu ficaste até que ano? Na verdade, não foi no VS, eu trabalhei no Grupo Sinos, no Jornal Exclusivo. No Grupo Sinos. No Grupo Sinos eu trabalhei durante 7 anos. 7 anos. E foi uma experiência
maravilhosa, que até hoje tenho grandes amigos, dúvida, tenho né? uma grande relação com a empresa. E aí tu sai do Grupo Sinos e tu monta a tua empresa? Sim, daí eu montei a minha empresa e daí comecei a trabalhar na assessoria de imprensa, editando também veículos de comunicação. Trabalhei 2 anos como editora na revista Proteção, que tem como editor o Alexandre Guzmão, que é filho do seu Sérgio Guzmão, um dos fundadores do Grupo Sinos. Né, ele me conhecia da época do jornal e trabalhei 2 anos lá e depois eu fui trabalhar na assessoria de imprensa de algumas entidades de classe ligadas ao setor do calçado. E já nesse segmento, tu trazendo essa bagagem do tempo que tu estavas no Grupo Sinos, tu tinha muitos contatos com empresários, conhecendo o pessoal a minha do formação calçado, profissional dá para dizer que foi dentro do setor de calçados. Eu vivi a grande época do calçado. Primeiros clientes, enfim, grandes clientes, pela tua empresa, acabou sendo o pessoal desse segmento. Isso, eu trabalhei na FENAC, trabalhei na Associação das Indústrias de Máquinas, eu tive o privilégio de fazer a assessoria de imprensa quando foi inaugurado esse novo pavilhão da FENAC, que hoje é ali na recepção, que é onde acontecem a recepção, ali esse pavilhão novo, ele foi construído pelo CICB, o Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, na época. E aí eu fui convidada para fazer a assessoria de imprensa da inauguração deste pavilhão. Olha foi só, muito legal. Algumas histórias da Dona Elizabeth. Sim, foi muito show. Nesse período aí, nesse auge do calçado ainda aqui na região do Vale dos Sinos, tu lembra assim de cabeça quantas empresas tu chegaste a atender, enfim, né, pela tua empresa? Olha, é difícil dizer. Mas foram várias. Foram várias, mas assim, eu trabalhei para Altero, quem mais? Calçados Conforto, um tempo depois. Sim. Mas a minha grande relação com o setor foi ter trabalhado com entidades de classe e que possibilitou que eu entrevistasse. Isso também aconteceu no Grupo Sinos, mas aconteceu também nas entidades de eu entrevistar empresas ligadas ao setor de calçado. Olha só. Então, eu tive o privilégio de entrevistar o seu Nestor de Paula, o fundador da Zaleia, por várias situações. Que história. Né? Quando eu fui trabalhar na AB Calçados, eu trabalhei lá 13 anos, foi uma experiência maravilhosa de vida. Foi o seu Nestor quem me contratou. Então, eu viajei bastante entrevistando as empresas de calçados nas feiras internacionais. Então, eu vi o crescimento e a consolidação de várias empresas. Poxa. Foi muito bonito isso. No segundo bloco, a Elizabeth vai continuar contando um pouquinho dessa história, né, principalmente dessa ligação com o jornalismo, com a parte de assessoria de imprensa, toda essa trajetória que, nossa, é espetacular. Olha, ela já foi reconhecida pelo Taparel, não é pouca coisa, hein? Que momento. Menos. Vamos ao intervalo para Funny Feelings. E aí no segundo bloco, sim, a Elizabeth vai falar também desse momento atual, né? Dos projetos, enfim, novos projetos. Tem muita coisa nova surgindo e muita coisa boa, né, Elizabeth? Vamos ao intervalo, já voltamos.